Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao novo quadro da Software em Contexto chamado Direto ao Ponto. Depois de um período de férias que a gente teve agora no final do ano, a gente trabalhou e decidimos criar um novo quadro, chamado Direto ao Ponto. Esse quadro tem como objetivo trazer algumas discussões à tona, discussões essas que a gente vem percebendo dentro dos nossos grupos de discussões, dentro das comunidades que a gente participa, e esse quadro ele tem o objetivo de ser rápido e, obviamente, direto ao ponto. Tá? Vamos começar aqui com o nosso assunto de hoje, que seriam os agregados. Tá? O que seria um agregado, quais são os tipos de agregação, os tipos de relacionamentos que uma agregação dentro do contexto de Domain Driven Design pode possuir. Tá? E o que é um agregado na verdade? Um agregado na verdade ele é um contexto transacional, é tudo aquilo que a gente intenciona gravar ou persistir numa base de dados num único momento de uma única vez. Tá? Aqui um pouquinho de quem somos, Para quem não nos conhece ainda, a gente é um grupo de profissionais da área de desenvolvimento. A gente se juntou para discutir esses temas envolvendo Domain Driven Design, arquitetura de software, arquitetura de soluções. Tá? Então, tá aí a apresentação do André Baltieri, do Gustavo Fontes, Robson Castilho, eu, Zé Roberto Araújo e o Ian Justino. Bom, essa é a nossa agenda de hoje. A gente vai falar um pouquinho do que é Domain Invariants, tá? Numa forma bem conceitual, ok? Dos tipos de consistência, onde a gente tem consistência por limites, consistência eventual e os tipos de relacionamento que podem compor uma agregação. Bom, o agregado, como a gente falou, ele é um objeto transacional, tá? Onde ele tem a responsabilidade e a intenção de unir um conglomerado de objetos ou de entidades ou de objetos de valor, onde a gente vai persistir em um único momento todas essas informações em uma base de dados, seja ela uma base de dados relacional como um SQL Server, um Oracle, um Postgre ou um banco NoSQL, tá? Então, como a gente falou, é um conglomerado de entidades e objetos de valor. Ele tem essa responsabilidade de delimitar todos os limites da consistência transacional, ou seja, nenhum agente externo ou interno pode fazer nada além do que o próprio agregado pode permitir. O que é isso? O que isso vem a ser? Por exemplo, como a entidade aqui do pedido, no caso que está em inglês aqui, o order, ele tem a responsabilidade de orquestrar todo esse contexto de consistência de limite transacional, ou seja, um pedido ele tem um cliente que tem uma lista de itens, que vai ser persistido em um único momento numa base de dados, tá ok? Além disso, ele se relaciona com entidades raízes, ou seja, um pedido pode se relacionar diretamente com um cliente, dado a necessidade do negócio. Então, como a gente sempre frisa nos nossos casts do canal no YouTube, tudo que a gente usa como artefato tático, no caso agregado, Domain Event, Entity, Value Object, tudo isso são ferramentas que a gente utiliza para resolver problemas de negócio, tá ok? Então isso vai depender. A gente tem dois tipos, cada um tem o seu trade-off, ou seja, cada um tem os seus prós e contras diante da escolha de se usar o tipo de relacionamento por referência ou por identidade, que é o que a gente vai ver mais à frente. E o agregado também tem essa responsabilidade de converter grandes modelos em pequenos clusters de domínio. Tá? O que é isso? Se você pode perceber aqui nessa imagem, a gente tem um pequeno cluster de domínio onde eu tenho o pedido como sendo responsável pela orquestração de tudo que vai ser persistido no momento em que o usuário, em um sistema de e-commerce ou de shopping online, qualquer um que seja dessa natureza, na hora que eu clicar em efetivar o pedido ou salvar o pedido, não só o carrinho, mas vou pegar o carrinho, vou gerar um pedido através do carrinho, ele vai naquele momento
relacionar o pedido com o cliente, pegar todos esses itens, transformar eles em itens do pedido e persistir tudo isso em um único momento. Ou seja, eu não vou primeiro persistir o pedido no repositório de pedido, os itens no repositório de item e o cliente nos repositórios de cliente, ou seja, é tudo num único momento, tá ok? A gente tem aqui a consistência por limites, né? Onde a gente tem um primeiro cenário de deadlock, onde a gente tem o pedido relacionado com o cliente, ou seja, dado o seu mapeamento, quando eu levantar, ou seja, quando eu requisitar um pedido, eu vou, obviamente, fazer uma consulta na tabela de cliente e trazer esse cliente relacionado com o pedido. O que isso vai acontecer num cenário transacional de um banco de dados relacional? A gente vai fazer um lock na tabela e isso no momento em que um outro usuário estiver tentando atualizar um simples nome do cliente, né? Porque eu fiz um lock nas duas tabelas. Então isso aí é um cenário que está muito provável de acontecer um deadlock e não é um cenário interessante para a gente tem que evitar esse tipo de cenário, tá? Com esse tipo de referência bilateral, ou seja, o cliente tem uma referência para pedidos e pedidos têm referência para o cliente. A gente tem maneiras de resolver isso que a gente vai ver mais para frente, tá? O outro cenário de consistência por limite é a inconsistência do negócio no negócio do domínio. Por exemplo, nesse cenário aqui, onde eu tenho um cupom de desconto para ser aplicado num pedido, né, esse cupom, no momento que ele for aplicado ao pedido, a gente tem que recalcular o pedido através dos itens que já foram incluídos naquele pedido. Tá? Agora imagine você precisar remover um pedido ou um item desse pedido separadamente, com repositórios separados. O que isso vai acontecer? Isso vai acontecer que o cupom ele não vai ser recalculado, ou seja, o desconto vai continuar existindo como se o pedido tivesse 3 itens, mas na verdade eu estou removendo um item e o pedido passou a ter 2 itens, ou seja, eu mudei a quantidade de itens, eu mudei o valor do pedido e esse cupom ele não foi recalculado sobre o valor total do pedido, gerando inconsistência no negócio, tá? Não é um cenário também interessante. Por isso que quando a gente está trabalhando em cima de agregado, a gente está trabalhando num cenário transacional, ou seja, ou tudo vai ou tudo não vai para o banco, tá ok? Outro tipo de consistência que a gente tem é a consistência transacional, né? O que é a consistência transacional? É tudo aquilo que a gente já vem dizendo, ou seja, eu vou pegar todo o relacionamento que eu tenho de pedido e vou gravar em um único momento, tá ok? Então aqui eu tenho um cenário muito perto de uma agregação mais próxima do ideal, tá? Onde eu tenho aqui o agregado root, que é o pedido, ele está delimitando todo o limite de consistência transacional, ele está relacionando a um cliente, obviamente, e ele autoriza ou não a mudança de quantidade de itens. Ou seja, quando eu mudo a quantidade de um item que já está dentro desse pedido, ele tem todo o processo de recalcular o total do pedido. Se tiver cupom a ser aplicado àquele pedido, ele vai recalcular o valor do pedido menos o valor do desconto que foi aplicado àquele pedido, tá ok? E vai persistir tudo na base de dados. Vocês podem ver aqui que ele tem uma recuperação sobre um agregado, né? Esse é o único momento em que a gente pode permitir no contexto transacional que exista uma reidratação de um agregado, ou seja, a gente permite que exista um método que consulte esse agregado no banco e reidrate esse agregado de volta para a aplicação, tá ok? O tipo de consistência eventual, né, é uma consistência onde dentro dos contextos separados, a gente vai gerar eventos de atualização para um outro contexto. Por exemplo, o contexto de agregado A fez toda uma ação que gerou eventos, os quais a gente precisou comunicar para o agregado B. Tá? Isso aí é um tipo de consistência eventual. Tá? Isso quem vai demandar esse tipo de consistência é o especialista de negócio. Por quê? Isso demanda
um tempo de atualização entre um contexto e outro. Isso não é online, tá? Normalmente o que acontece com esse tipo de evento? A gente coloca isso num barramento e esse barramento a mensagem que foi enviada para esse barramento notifica um outro agregado, o outro agregado enxerga essa atualização no barramento e se usufrui dessa informação que está no barramento e se atualiza, ou seja, a informação para o usuário final leva um tempo para ser processada e para ser exibida para o usuário, tá? Então isso pode não ser interessante para o negócio, ou pode ser interessante, isso quem vai determinar é o especialista de negócio, tá, ok? Um outro cenário também bem parecido com o anterior de consistência eventual, onde eu criei um pedido, né? Isso vai gerar um evento de pedido criado e esse evento vai ser jogado num banco de dados ou num barramento de fila, tá? Essa mensagem vai ser notificada para um outro contexto que vai usar essa mensagem da fila e vai se atualizar, tá? Então, contexto de consistência eventual para agregado, quem vai demandar essa necessidade de ser interessante ou não a atualização eventual é o especialista de negócio. Bom, relacionamento por referência, tá? Aqui a gente tem um relacionamento por referência com alta complexidade. Normalmente a gente tem esse cenário quando a gente está usando um Entity Framework, né? Por quê? Normalmente o que acontece? O Entity Framework ele tem essa propriedade, essa facilidade que para alguns cenários não é interessante, tá? Onde eu tenho o fornecedor, o supplier, relacionado com a ordem de compra e a ordem de compra relacionado de volta com o fornecedor. Assim como o fornecedor está relacionado com produtos e produtos relacionados com fornecedor, ou seja, eu tenho uma bilateralidade de relacionamentos. Isso não é interessante porque gera um domínio complexo e um domínio que vai gerar problemas de performance para a tua aplicação, tá, ok? Esse cenário não é um cenário interessante, tá? Um outro cenário que pode ser utilizado é um cenário por referência com baixa complexidade, ou seja, você vai ter um agregado, que é uma ordem de compra. Uma ordem de compra normalmente é enviada para um fornecedor, tá? E uma ordem de compra está atrelada, obviamente, a esse fornecedor. Então, seu agregado aqui é fornecedor e ordem de compra, né? O fornecedor ele tem uma lista de produtos e uma ordem de compra ela tem uma lista de produtos. Mas se você puder ver, o fornecedor aqui ele não tem relacionamento com ordem de compra, tá? É uma referência indireta, tá? Mas se a gente quiser, a gente consegue obter quais foram as ordens de compra desse fornecedor, tá, ok? Ainda assim não é interessante porque eu tenho uma referência ligada diretamente de fornecedor com produto. Então, todas as vezes que eu fizer uma consulta para o fornecedor, eu vou trazer todos os produtos, né? Isso também não é muito interessante, tá? Mas, dado alguns cenários, tá? Isso, normalmente, quem vai depender é o negócio, tá? Sempre, Domain Driven Design não é definido por abordagem tática e muito menos abordagem estratégica. Domain Driven Design está muito mais para análise e entendimento do negócio do que simplesmente código, tá? Código é a última etapa da cadeia. Código é simplesmente o artefato que vai dar suporte para o negócio ter mais flexibilidade, mais performance e mais escalabilidade, ok? Bom, aqui eu tenho um relacionamento por referência, mas uma referência um pouco mais menos agressiva do que a outra com alta complexidade, tá? Essa baixa complexidade aqui eu tenho um cliente que tem um livro de endereço e esse livro de endereço tem uma lista de endereços, tá? Você pode ver aqui que é um relacionamento 1 para 1, mas ele pode também ter um endereço ou uma série de endereços, tá? Um cliente pode ter um ou mais pedidos e um pedido pode ter um ou mais itens que está relacionado para um produto, ok? Porque esse tipo de referência ainda é menos agressiva. Porque se você puder perceber, a gente vai selecionar um cliente, tá? Mas
dado o contexto de negócio ou o volume de requisições que você tenha para incluir um pedido, observe que nesse momento aqui, onde eu estou acessando o repositório do cliente, tá? Eu estou selecionando o que? Um cliente por um ID. Isso para incluir um pedido, né? O que isso vai acontecer nesse diagrama que a gente tem aqui? A gente tem um diagrama que eu vou selecionar. Nessa pesquisar por cliente ID, eu vou trazer o livro de endereço, todos os endereços relacionados a esse livro de endereço e todas as ordens todos os pedidos relacionados a esse cliente, né? Você começa a entender que esse tipo de relacionamento por referência ele não é muito saudável para a performance da sua aplicação, tá? Muito embora ele funcione e não tenha nenhum problema, ele gera problema de performance para a sua aplicação, tá? Então aqui eu seleciono todas as informações do cliente para poder adicionar um pedido, né? Como a observação fala aqui, eu carrego todos os campos e os relacionamentos do cliente para incluir um pedido, muito embora isso seja uma baixa complexidade. Bom, aqui a gente tem um relacionamento por entidade ou por identidade, desculpa, ou por ID, né? A ID é só uma abreviação de identidade ou identity, tá? Onde eu tenho eu tenho uma leve diferença sobre o slide anterior, tá? Você vê aqui que no slide anterior eu tenho um cliente que está diretamente ligado a um livro de endereço e está diretamente ligado a uma order ou a um pedido, tá? Nesse contexto aqui desse diagrama, eu tenho um cliente separado do contexto de livro de endereço ou de lista de endereço, e eu também tenho o cliente separado do contexto de pedido, ou seja, eu tenho 3 agregações aqui, tá? Eu tenho a agregação de listagem de endereço ou livro de endereço, eu tenho uma agregação de cliente e eu tenho uma agregação de pedido, tá? E o que o código aqui do lado está mostrando? Ele está mostrando que para eu criar um pedido, né, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar um cliente, ou seja, eu estou fazendo uma consulta apenas no documento, se for no NoSQL ou na tabela de cliente. Verifique se o cliente existe ou não. Se não existir, eu emito uma mensagem. Por favor, esse código aqui é meramente ilustrativo e não tem a menor intenção de colocar as melhores práticas de validação ou de resultante de validação de domínio, tá? Se o cliente existir, eu vou consultar a lista de endereço do cliente, tá? Se a lista de endereço do cliente teve uma falha aqui, mas isso aqui seria if livro de endereço for igual a null, eu também vou retornar uma validação dizendo que o cliente não tem endereço cadastrado, tá? Tudo sendo validado, todas as duas agregações que compõem um pedido terem sido validadas, eu vou chamar o método criar pedido através do cliente, onde eu vou passar todos os produtos desse cliente e vou criar um objeto chamado pedido, né? Do pedido eu vou despachar esse pedido para o endereço padrão do cliente, que é baseado no livro de endereço. Feito isso, eu vou incluir o pedido na base de dados. Viu como a gente, nesse exemplo aqui, a gente tem algo muito mais simples e que a gente não gera o primeiro cenário lá por referência, onde a gente tem o deadlock, porque eu selecionei o cliente, liberei o documento, no caso do deadlock é numa base relacional, ou seja, eu liberei o registro na base. Eu consultei um livro de endereço, eu liberei esse registro na base, ou seja, eu não estou colocando mais nenhuma informação para a criação do pedido, tá? Feito isso, eu vou setar o pedido para o endereço padrão e vou incluir esse pedido na base de dados, tá ok? Bom, esse era a intenção do nosso vídeo de hoje, fazer uma apresentação sobre o que é agregação, o que é agregado para o Domain Driven Design, tá? Esses aqui são os nossos links, o nosso link no Facebook, no nosso GitHub e no nosso YouTube, tá? Essas aqui são as referências que a gente utilizou para confeccionar essa videoaula de hoje para vocês. E meu muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.